que está na responsabilidade daquela pessoa. Então, se está dizendo que é estrela, e isso especifica que é uma pessoa, e está cobrando dele a responsabilidade pela igreja, então, irmãos, como não dizer que é o pastor da igreja? Então é Cristo dizendo: os 7 pastores estão na minha mão, e as 7 igrejas, que os 7 candelabros são as 7 igrejas também, estão na minha mão. Então, o Senhor é aquele que anda no meio da igreja. Glória a Deus. Porque é isso que ele revela nas 7 igrejas. Ele é aquele que ele anda no meio da igreja. E os pastores destas igrejas estão nas mãos dele. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, terão que lidar com o Senhor da igreja. Nada está oculto. O Senhor está com ele nas mãos. E aí, então, mais cedo ou mais tarde, eles terão que prestar contas. Amém? Então, continuando. As 7 igrejas, nós cremos que, falando dos 7 castiçais, falando da igreja, falando dessa revelação que Cristo deu a João, nós entendemos que ele está falando da plenitude da igreja. Então, outra figura é a obra do Espírito Santo. Você vai achar em Zacarias capítulo 4 a visão que ele está tendo a visão que Zacarias está tendo do castiçal. Então, no capítulo 4, verso 1 a 6, você vai ver que Zacarias, ele está tendo uma visão do castiçal. E essa visão do castiçal, ele pergunta: mas Senhor, o que é isso? E a resposta que ele recebe do Senhor no verso de número 6 está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos que a obra, um apontamento aí para a obra do Espírito Santo, que não é nem por força e nem por violência. Nós então entendemos que fala sobre esta obra do Espírito Santo com um propósito hoje na igreja de revelar essa manifestação do Espírito Santo em agir da igreja. Veja, o Isaías, no capítulo 11, no verso de número 2 também, vai falar algo interessante a respeito também do candelabro, quando ele diz assim, nós entendemos então, o que é que nós estamos entendendo? É uma sombra no novo, é uma revelação. Essa revelação está dizendo que o candelabro, ele é a igreja, ele está com as lamparinas acesas e ele tem uma característica de fazer o quê? De trazer luz. O candelabro no Antigo Testamento, o que ele fazia no tabernáculo? Ele trazia luz para o tabernáculo. Então ele era responsável por iluminar aquele ambiente. Então ele trazia luz. Trazendo essa revelação para nós falamos da obra do Espírito Santo em trazer luz para a igreja, em fazer com que a igreja seja luz para o mundo. Então, mas ele faz isso não por força nem por violência. Nós vamos conectando os textos, nós vamos entendendo que ele tem uma maneira como trabalhar, e essa maneira se revela da seguinte forma: ele tem 7 taças. Essas taças então, cheias de azeite aceso, nós entendemos que está fazendo um apontamento. Está apontando para o quê? Está apontando para muitos textos que existem, principalmente no Apocalipse, falando dos 7 Espíritos de Deus, que na verdade não é que Deus tem 7 Espíritos, mas está falando na verdade da revelação, da manifestação. Ele se manifesta de 7 maneiras diferentes. E Isaías teve essa revelação no capítulo 11 e no verso de número 2, quando ele diz assim,
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui ele está falando de Jesus Cristo. É o que eu falei para vocês. O candelabro ele aponta tanto para o Senhor Jesus Cristo, como ele aponta para a igreja, ele aponta para a obra na vida do homem também. Então ele tem uma representação no próprio Cristo, na própria igreja, na própria vida do homem. Então, na igreja, o candelabro ele representa a igreja, ele usa a igreja como luz do mundo. Na vida de Cristo, ele tinha as 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus. E Isaías vai falar assim, ó: repousará sobre ele quem? Cristo. E no verso 1 ele vai falar que brotará um rebento do tronco de Jessé. Então ele está falando de Cristo aqui. Então ele fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito do temor do Senhor. Então não são 7 Espíritos, mas é um Espírito e 7 manifestações desse Espírito, porque é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que se manifesta dessas 7 maneiras. Amém? Veja também que hoje na vida da igreja também, ele se manifesta com esses 3 braços que a gente tem: a haste principal representando Cristo, e essas outras 3 hastes que saem pelas laterais, elas representando a obra de Cristo na igreja, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então veja, ela tem 3 hastes de um lado, e cada dobrinha dessa daqui, ó, era uma copa de formato de amêndoa. Então 3 aqui nesse braço, 3 nesse aqui e 3 nesse aqui. Também 3 nesse, 3 nesse, 3 nesse. Isso representa que cada braço desse, somado os 3, dá 9 copas de amêndoa de um lado, 9 do outro. São copas de amêndoas, como nós lemos no texto aqui, que fala de maçãs também. Então eles representam os frutos o fruto do Espírito Santo em 9 características. E representa também os dons do Espírito Santo, porque são 9 dons do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo também tem 9 características. Então, falando dos 9 dons, você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ver isso. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Veja aí na sua Bíblia, a partir do verso 8. Porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou de conhecimento, 2. A outro pelo mesmo Espírito fé, 3. Pelo mesmo Espírito os dons de curar, 4. A outra operação de milagres, 5. A outro profecia, 6. A outro discernir os espíritos, 7. A outro variedade de língua, 8. E a outro a interpretação de língua, 9. Quantos dons dados para a igreja? 9. Agora veja o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Essa é a prova de que Ele é uma pessoa, porque tem
vontade própria. Uma pessoa consiste de pelo menos um tripé chamado vontade, intelecto e emoções.